Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alma. Emergei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Nós vamos fazer uma oração agora, vamos falar com o nosso Deus. Agradece ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua saúde, pelo livramento que Deus tem te dado. E, em primeiro lugar, deixei para falar por último, mas em primeiro lugar, agradece a Deus pela tua salvação. Eu agradeço a Deus pela minha salvação, porque não tem preço que pague. Essa salvação foi comprada por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus, a vida de Jesus, ali na cruz do Calvário, para nos redimir, para fazer com que nós nos achegássemos novamente a Deus. Fecha teus olhos, fala com Deus, aleluia. Agradecido seja o teu santo nome, ó Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que saiu da sua casa, fez o sacrifício de sair da sua casa e chegar até este local, um local de culto que nós estamos fazendo aqui domingos, de culto de adoração ao nosso Deus. Pai, recebe a adoração de cada um particularmente, esse louvor, esse culto racional, Senhor, que cada um dedica a Ti, meu Pai, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Que o Senhor esteja recebendo, Deus, esses louvores que nós vamos cantar, Senhor Deus, para Te adorar, para preparar o nosso coração, para em seguida recebermos a Tua palavra. E que essa palavra ela venha nos fortalecer, ela venha, Deus, venha brotar no nosso coração, venha germinar e venha produzir frutos. Deus, abençoa grandemente nossas vidas, nos fortalece, tira todo desânimo, tira toda tristeza, tira todo empecilho, Senhor, que existe no nosso caminho. Porque nós sabemos que a caminhada com Cristo não é fácil. Surgem muitas coisas querendo nos tirar desse caminho. As dificuldades da vida, os problemas, Deus, que existem no nosso dia a dia. Mas o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. E o Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai. E recebe a adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor que tem por título Reina em mim, aleluia, glória a Deus. Que Jesus Cristo esteja reinando no nosso coração. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre os sonhos
eles têm que estar no Senhor, sentindo essa alegria em buscar Deus, em adorar o Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Se não fosse Ele, nós já teríamos morrido, sucumbidos, o inimigo já teria nos derrotado, mas Deus não permitiu. Deus tem nos dado vitória, Deus está conosco, aleluia. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Em seguida nós vamos receber o pastor Lúcio. Te agradeço, eu gosto muito desse louvor. Acho que todo mundo já sabe, porque eu canto bastante esse louvor. Vamos lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É sempre com muita alegria que nós nos reunimos aqui nas noites de domingo para cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo para uma meditação na palavra do Senhor. E o tema da mensagem que eu quero transmitir nessa noite é: você pode causar a maior revolução na sua vida. Peço que você abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Mateus 17, 17. Nós vamos ler, na verdade, é Mateus 17, 19. Que diz o seguinte: então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, nessa noite, chamar a sua atenção para o fato de que tudo pode mudar. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite por fato de que não importa quais são as circunstâncias, a situação que você está vivendo neste momento, você pode mudar essas situações, essas circunstâncias. De verdade que o que já aconteceu e que já passou, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode transformar o presente, mudando assim o nosso futuro. Eu quero que você compreenda aqui nessa noite que tudo aquilo que a gente vive não é, enquanto a gente ainda está vivo, né, uma situação permanente, que não tem mais jeito, mais solução, que não adianta fazer mais nada, que a gente tem que se acomodar. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina o seguinte: para a gente não se conformar. Existem pessoas que elas se conformam com a dor, se conformam com a situação adversa, se conformam com a falta, se conformam com aquelas coisas que estão a lhes acontecer. A palavra de Deus diz: transformai-vos, não entre na forca. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Nós somos chamados e desafiados por Deus a mudarmos a nossa vida, por não nos conformarmos com a situação em que estamos. Mas alguém pode dizer: mas como que eu vou mudar a minha história, a minha situação, os meus problemas? E aí então que eu chamo a sua atenção para essa história que nós lemos
aqui na palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Essa história aqui é a história daquele jovem lunático. Era um jovem que ele sofria de uma esquizofrenia e ele sofria de problemas desde pequeno. E ele, muitas vezes, ele se jogava no fogo, se jogava na água, ele entrava em convulsões. Era um problema sério que aquele menino tinha, e o pai já tinha tentado de tudo para resolver esse problema e não tinha conseguido encontrar a solução. Então o que ele fez? Levou o menino até a presença dos discípulos. Dos discípulos de Jesus. Jesus estava no alto do monte, orando sozinho. Os discípulos estavam lá ao pé do monte. E esse homem chegou com o filho doente. E ele pediu aos discípulos de Jesus que expulsassem aquele mal do corpo do menino, que o libertassem daquilo. Mas os discípulos não conseguiram. Eles tentaram, oraram, se esforçaram, fizeram de tudo para mudar aquela situação daquele menino, mas eles não conseguiram. Não conseguiram. Quando Jesus desceu do monte, aí então o pai do menino foi até a presença de Jesus e pediu para que Jesus fizesse alguma coisa em favor do menino. E aí então Jesus, ele ordena o espírito imundo que estava na vida do menino para que saísse, e o menino, na hora, ele sarou. Ele foi curado. E todo mundo ficou maravilhado, porque era um problema de muito tempo, e o pai já tinha feito de tudo e nada resolvia, e os discípulos de Jesus também não tinham conseguido, mas Jesus, com uma ordem, o menino ficou bom, sarado, curado. E aí depois os discípulos então se aproximaram de Jesus e perguntaram dele assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que a gente foi derrotado nesse particular aí? E aí foi que Jesus respondeu dizendo isso aqui, né? Vocês não conseguiram resolver esse problema? Vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Vocês não conseguiram causar a mudança, a solução na vida desse menino? Ele disse aqui, ó: por causa da vossa pequena fé. Você ouviu isso? E aí ele diz outra coisa muito interessante. Preste bem atenção. Ele diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E olha essa outra frase aqui: e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Amém? Amém. Você ouviu o que Jesus disse? Ele disse que se nós tivermos fé, e olha só, não precisa ser uma fé grande, mesmo que seja uma fé pequena. Ele comparou aqui essa fé com o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente que ele cabe aqui, ó, entre os dois dedos da mão, de tão pequeno que é. Pois Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você está me ouvindo? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
você vai dizer para o monte: monte, sai daqui e vai para lá. E o monte vai mudar de lugar. Você vai fazer com que coisas imóveis se movam, saiam do lugar. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está aqui falando de monte mesmo, desse monte de terra. O que ele está falando aqui é de revolução, é de mudança, é de transformação. O que ele está dizendo aqui é que se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode causar a mudança que você está precisando. Ouça, nós podemos mudar a nossa realidade. A gente não pode mudar o passado, que já aconteceu, mas a gente pode mudar o que está daqui para frente. Nós podemos fazer a coisa diferente. Nós podemos transformar a nossa realidade. Nós podemos causar a maior revolução da nossa história. Eu quero dizer para você, olha, até aqui pode ter sido de uma forma, e até aqui as coisas podem não ter dado certo, e até aqui você pode não ter conseguido aquilo que você gostaria de ter conseguido, e quando você olha para você mesmo, para a sua realidade, você não gosta do que você vê. O que a maioria das pessoas fazem? Elas, então, quando elas olham para a sua situação, para a sua realidade, elas pensam assim: ah, é assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Elas pensam assim: essa deve ser a vontade de Deus. E aí, então, elas pensam assim: eu tenho só que me conformar. E aí, então, ela se acomoda, né, dentro daquela circunstância. Mas eu quero dizer para você que Jesus está dizendo aqui, ó, que se eu não me conformar, se eu não me acomodar, se eu acreditar que eu posso mudar daqui para frente a minha história, o rumo das coisas, que eu posso ter um destino diferente, se eu acreditar que eu posso, em Deus, causar uma mudança profunda e radical na minha vida, ele diz: eu vou conseguir, porque tudo é possível que creio. Você ouviu isso? Então isso quer dizer o seguinte: por exemplo, você está desempregado, seu trabalho não tem dado certo, você pode mudar isso a partir de hoje. Você pode tomar uma posição de mudanças, de acreditar que tudo pode ser diferente, e você tem que se remexer aí de toda forma, usar o que chegar nas suas mãos para mudar a sua circunstância, a sua história. Deixa eu contar para vocês uma história. Tinha 2 ratinhos. Os 2 ratinhos caíram dentro de uma panela cheia de leite. E quando eles estavam lá dentro daquela panela cheia de leite, os 2 disseram assim: nós não vamos morrer aqui, nós vamos sair daqui, nós vamos conseguir superar essa dificuldade aqui, e nós vamos nos debater aqui até a gente conseguir sair do meio desse leite aqui. E eles estavam lá então se debatendo, e quando eles começaram a se debater, naturalmente os 2 estavam com muita força, né?
Mas aí, à medida que o tempo ia passando, eles foram enfraquecendo, e aí começou a vir a dúvida de que se seria possível eles saírem dali. Eles começaram a pensar assim: eu acho que é o nosso destino morrer aqui. Eu acho que não tem jeito para a gente sair daqui. Um deles começou a pensar assim, dessa forma. Ele pensou assim: não adianta eu me esforçar para mudar essa minha realidade, porque eu vou morrer aqui mesmo. Vai ver que foi para isso que eu nasci. E aí então ele tomou a decisão: não vou mais nem lutar, né? Vou me entregar. E ele se entregou, afundou no leite e morreu afogado. Aí sobrou só um ratinho, né? Pois esse ratinho que sobrou, ele disse: não, essa não é a vontade de Deus para a minha vida, não. Deus não me trouxe a esse mundo para me morrer aqui dentro dessa panela cheia de leite. Ele disse: eu acredito que eu vou conseguir sair daqui sim, né? E eu não vou me entregar. Ele disse: eu vou continuar me debatendo até eu conseguir sair daqui, e eu vou sair daqui, porque eu não vim para esse mundo para morrer aqui nessa panela de leite, não. E ele continuou se debatendo, e se debatendo, e se debatendo, e o tempo passando, né? E amanheceu, e ele já estava lá sem forças e ainda persistindo, lutando para ver se conseguia sair daquela situação que ele se encontrava. Até que, num determinado momento, ele já estava exausto, e aí ele não tinha mais forças para continuar se debatendo, e aí ele parou de se debater. Só que, na hora que ele parou de se debater, ele não afundou. Ele continuou lá no mesmo lugar onde ele estava. E aí ele percebeu o seguinte, que o leite, porque passou a noite inteira e ele esteve lá se debatendo no leite, né? O leite coalhou. E ele sobreviveu. Quer dizer, por que ele conseguiu sobreviver? Porque ele acreditou que ele poderia se esforçar um pouquinho mais. Ele foi até o último momento, né? Quando ele desistiu, aí o leite já tinha coalhado e ele pôde sobreviver. Quer dizer, um ratinho agiu com fé, o outro agiu sem fé. O que agiu com fé, ele conseguiu revolucionar a sua história. Ele conseguiu revolucionar a sua situação. E aí eu digo para você, meu irmão que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que é assim também na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Em qualquer área das nossas vidas, nós podemos mudar tudo aquilo que não tem sido como deveria ser. Até mesmo nessa questão de saúde, até mesmo em todas as áreas da vida que você possa imaginar. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Estou me ouvindo? Se você olhar para as Escrituras, para a Palavra de Deus, você vai perceber o seguinte, que todas as pessoas que receberam um milagre de Deus, olha, a Bíblia tem escrito aí a história de muita gente que recebeu um milagre, né? Tem gente que orou para não chover e não choveu. E depois orou para chover e veio chuva. Teve gente que orou para o sol parar e o sol parou. Teve gente que orou para o leão não devorar
E ele passou uma noite inteira dormindo do lado dos leões. E os leões não fizeram nada com ele. Teve gente que venceu gigantes. Imagina, né, o caso lá de Davi. Um menino franzino, fraco, que nunca tinha estado na guerra, venceu um gigante. Herói de guerra, armado desde os pés até a cabeça, poderoso na guerra, com uma pedrinha. Ele assistiu, devia ter um buraquinho bem no capacete lá do camarada, né? Pois a pedra acertou justo lá, porque o Davi tinha fé, o gigante morreu. Olha, a Bíblia nos conta a história, por exemplo, daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Você já imaginou que ia sofrer de uma hemorragia 12 anos? Ficar perdendo sangue 12 anos? Coisa de louco, né? Ela já tinha andado por tudo quanto era médico. Qualquer outra pessoa no lugar dela já tinha desistido. Mas olha, nesses 12 anos, essa mulher, ela estava em busca da sua cura. Ela não se acomodava. Ela acreditava que ela ia encontrar a cura. E quando ela encontrou Jesus, pronto. Ela compreendeu, é Ele que vai me curar. E um dia, quando ela estava lá na sua casa, ela ouviu o som da multidão, os muitos passos, e aí ela soube que Jesus estava passando por ali, e ela disse assim: se eu ao menos tocar na roupa dele, eu serei curado. E ela saiu de casa, não mediu esforço, se meteu no meio da multidão e tocou na roupa de Jesus. Olha, Jesus nem a conhecia, Jesus nem estava pensando nela, nem pretendia fazer um milagre, mas mesmo assim o milagre aconteceu porque ela provocou. Foi ela, a mulher, que fez a revolução, que fez a coisa acontecer, que tocou no coração de Deus. E como ela conseguiu isso? Não se conformando, mas acreditando que a sua situação podia mudar, que tudo poderia ser diferente e que Jesus Cristo iria curá-la, mesmo que Ele não tocasse nela. Se ela tocasse na sua, ao menos que fosse na sua roupa, e ela seria curada, como de fato foi. Na hora que ela toca na roupa de Jesus, Jesus para. E Jesus diz: alguém tocou. Ela não tinha nem tocado, ele tocou na roupa. Mas ela tocou com tanta fé em Jesus, que o poder dele se manifestou ali na vida dela. E Jesus sentiu: alguém foi abençoado aqui. Alguém me tocou. Quem me tocou? E aí ela se apresenta, né? Fui eu, quem te tocou. Ele olha para ela e fica admirado da fé dela. Diz: olha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Tome essa bênção aí para você. Que você creu, você provocou esse milagre aí na sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, eu quero nessa noite dizer a você que não importa as circunstâncias ou a forma que você está vivendo, e se hoje as coisas estão difíceis e complicadas, o que eu quero dizer para você é que você pode causar uma grande revolução na sua vida. Você pode
mudar o seu futuro. Você pode fazer com que tudo seja diferente daqui para frente, pelo poder de Deus, na fé em Deus. O salmista Davi ele dizia assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, quando nós estávamos lá em Boa Vista, nós estávamos em Boa Vista naquela época em que o Collor, ele foi o presidente aqui do Brasil, né? E vocês lembram que naquela ocasião ele prendeu o dinheiro de todo mundo, né? Lá na poupança. Quantos lembram disso? Tiveram dinheiro preso. Eu tinha um pouquinho, né, lá no banco, e o pouquinho que eu tinha ele prendeu. Nessa época nós estávamos lá na cidade de Boa Vista, em Roraima, e tinha um senhor lá que ele era garimpeiro. Então ele já tinha estado lá tinham muitos garimpos, né? Apesar de serem garimpos clandestinos, mas era muito. E esse senhor, ele era um garimpeiro. Já tinha estado lá pelos garimpos aí de Roraima, já tinha ganho muito dinheiro, né? E ele morava lá na cidade de Boa Vista e vendeu tudo que ele tinha, colocou o dinheiro no banco, né? E ele ia embora para Fortaleza. Só que aí o que aconteceu? Justo nessa ocasião, quando ele pegou o dinheiro todo, né, da venda dos maquinários e de tudo que ele tinha, aí ele colocou o dinheiro no banco, e aí veio o Collor e prendeu todo o dinheiro dele. Ficou só parece que foi R$50 que ele deixou o pessoal sacar. Esse homem, ele entrou em desespero. Para você ter uma ideia, ele pensou em se matar, quis se matar. Porque ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha e ele não tinha de onde tirar mais. Inclusive, como é que ele ia sobreviver? Ele já tinha vendido tudo e não tinha viajado, tinha colocado o dinheiro no banco e ficou então nessa situação assim, desesperado. E foi aí, no meio desse desespero, pensando em se matar, que ele descobriu a nossa igreja. Foi lá para participar de um culto, foi ouvir a mensagem da palavra de Deus, e na mensagem que eu estava pregando lá, eu estava dizendo mais ou menos essas coisas que eu estou falando hoje aqui, de que nós podemos mudar a nossa situação sim, que pela graça de Deus, todas as coisas podem mudar. Se nós formos capazes de crer, Deus é poderoso para realizar. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer o impossível, fazer os montes se mover. E aí, eu me lembro que justo naquela ocasião, né, eu convidei aqueles irmãos lá, os membros lá da igreja, lá da Liberdade, lá em Boa Vista, para a gente fazer uma campanha de oração de madrugada, acho que era às 3 horas da manhã, de madrugada, a alta madrugada, né?
E esse senhor resolveu ir fazer a campanha comigo. Né? Resolveu ir para lá orar toda noite, toda madrugada. Nós estávamos lá de joelhos, na presença de Deus, orando nas madrugadas. E o que ele foi fazer ali, naquelas madrugadas? Ele foi dizer para Deus: Deus, eu não aceito essa situação. E eu quero que o Senhor me abençoe, que mude a minha situação, a minha circunstância, que me mostre uma saída. Você lembra de Jacó, lá no Val de Jaboque, né? Ele lutou com um anjo durante uma noite inteira. E ele dizia assim: eu não te deixarei, eu não te largarei, enquanto você não me abençoar. E ele lutou uma noite inteira. E quando foi lá já amanhecendo, né, na madrugada, o anjo deslocou a rótula, né, do seu joelho lá, mexeu lá na coxa do Jacó, e assim ele pôde se ausentar de Jacó. Mas antes ele disse: como você lutou com Deus e prevaleceu, eu vou conceder o que você estava buscando. Quero dizer para você que Deus, ele procura pessoas assim, pessoas que entram na sua santa presença e que não largam enquanto ele não libera a bênção. É aquilo: Senhor, eu vou te buscar até o Senhor liberar a bênção. Você sabia que esse Jacó de quem eu estou falando, ele cavava no deserto e encontrava água? Aí viu as pessoas e brigavam com ele por causa da água. Ele dava um poço para elas e ia e cavava em outro lugar e encontrava água. Porque esse Jacó, ele era daquele tipo de pessoa assim: ele cavava um poço e aí depois ele esperava que Deus enchesse esse poço. Ele cavava o poço e orava até Deus encher o poço de água. E é esse tipo de gente que Deus quer que a gente seja também. Que a gente cave o poço para que Deus encha de água. E ele vai encher quando a gente fica lá, insistindo na sua santa presença. Pois olha, aquele senhor que ia orar comigo lá toda madrugada, né, Deus deu para ele uma ideia, né, enquanto não liberava o dinheiro que estava preso, Deus deu uma ideia para ele. Deus deu uma ideia de fazer um forno e produzir pão, vender pão, né? Fazer esse pão caseiro, né? E é interessante, olha, Deus faz essas coisas, hein? Deus deu a ele a revelação, mostrou para ele como era que ele tinha que fazer o forno, como era o pão que ele tinha que fazer. Agora, veja só, por que Deus deu para ele aquela ideia, aquele plano? Foi porque ele não se conformou na situação em que ele estava, ele acreditou que Deus poderia mudar a sua circunstância, que poderia mostrar para ele uma saída, um caminho, como de fato mostrou. E ele então construiu o forno, e aí começou a produzir pão, e dentro de pouco tempo ele começou a vender pão lá, sabe? Começou a ganhar dinheiro ali, vendendo pão mesmo, na bênção, né? E nós, inclusive, fomos também muito abençoados, porque aí todo dia de manhã ele deixava um pão desses que ele fazia lá para a nossa casa, né? Era eu, a Ana e a Ana Cristina. Jessé ainda não tinha chegado, né? Estava sendo encomendado. Mas todo dia a gente tinha aquele pãozão, ele fazia um pão assim, ó, gostoso. E Deus abençoou ele, que ele prosperou
de tal maneira que ele nem quis mais sair lá de fora. Nem sei qual o destino depois ele tomou, depois que a gente veio embora de lá. Mas é isso aí. Eu quero dizer para você, a nossa vida pode mudar. As coisas podem ser diferentes. Eu tenho visto a história de pessoas que já em alta idade resolveram estudar e se formar numa área. Conheço a história aí de um obreiro que ele já tinha 41 anos, era um semi-analfabeto e resolveu mudar a história dele, resolveu se alfabetizar, fazer o primeiro grau, o segundo grau, fazer vestibular, entrar na faculdade e se formou em Direito, se tornou um advogado, já lá com a idade bem avançada, porque ele acreditou que ele podia mudar a sua história, o rumo das coisas, e com a graça de Deus, com a fé, ele conseguiu essa mudança. E são muitas as histórias de pessoas que reverteram a situação, o quadro, que mudaram a sua história. Quantas mães que tiveram que criar seus filhos sozinhas, né? e que receberam de Deus uma ideia, e com essa ideia elas revolucionaram, elas mudaram, fizeram tudo diferente. Então eu quero dizer para você, não aceite como definitivo o fracasso momentâneo, a derrota momentânea, a situação adversa momentânea. Não aceite como definitivo. É aquilo. Veja só, enquanto você está vivo, as coisas podem mudar. Depois que a pessoa ela morre, aí, infelizmente, aí sim, a coisa é definitiva. Mas estando em vida, a gente pode mudar sim. Então é aquilo. Por exemplo, o médico chega e diz para a pessoa, você tem 3 meses de vida, você vai morrer. A pessoa ela pode acreditar piamente nessa palavra do médico e já morrer logo. Ou ela pode ouvir a palavra do médico, respeitar naturalmente a palavra do médico, mas ela diz assim, mas eu acredito que Deus não vai deixar eu morrer nesses 3 meses, que Ele vai mudar esse meu destino aí, esse decreto que o Senhor está trazendo na minha vida, e pela fé isso não vai acontecer, vai ser diferente. Eu vou sobreviver, eu vou alcançar um milagre, Jesus vai me curar. Quer dizer, a fé é justamente essa motivação que a pessoa, essa certeza que a pessoa ela adquire daquilo que ela ainda não tem, que ainda não recebeu, mas que ela tem certeza de que vai acontecer pela graça de Deus. E eu digo para você, é isso que Deus quer ver em nós. É essa atitude de fé, diante de seja qual for a adversidade, seja qual for o problema. Não desanime, não desista, não se acomode, não tome como definitivo aquilo que está acontecendo e que está sendo negativo. Pelo contrário, tente ver as coisas de uma forma diferente. Ao invés de olhar para o problema, para a dificuldade, olhe para Deus. Porque se você olhar para o problema, você vai ficar com medo dele. Mas se você olhar para Deus, aí a coisa é diferente, né? Você lembra que quando Jesus andou por sobre as águas,
discípulos estavam lá no barco, no meio do rio, e aí eles viram Jesus andando por sobre as águas, e aí os discípulos ficaram apavorados porque eles pensaram que era um fantasma que estava chegando lá onde eles estavam. E aí Jesus grita de lá: sou eu, sou Jesus. E aí eles perceberam que era Jesus. E Pedro, lá de dentro do barco, disse: se você realmente é Jesus, então manda que eu também ande por sobre as águas. E Jesus disse: E o Pedro foi, ele tirou, imagina a cena, ele tirando o pé do barco, pisando sobre a água e não afundando. Imagina ele tirando os 2 pés, ficando sobre as águas. E a Bíblia diz que ele deu alguns passos. E enquanto ele caminhava, olha, onde ele estava caminhando? Sobre as águas. E ele deu lá os seus passos. E enquanto ele dava esses passos, para quem ele olhava? Ele olhava para Jesus. Mas aí a Bíblia diz que bateu um vento no rosto dele, um vento gelado, um vento que tirou a atenção dele, e ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para o vento. Quando ele olhou para o vento, ele teve medo. Você sabe o que é medo? Medo é falta de fé. O medo é a ausência da fé. Ele sentiu medo, ele perdeu a fé, e aí na hora ele afundou e gritou para Jesus: meu Senhor, me salve. E aí Jesus vai lá e tira ele e o repreende por ter uma fé tão pequena. Mas enquanto ele estava olhando para o Mestre, para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. E enquanto nós estivermos olhando para o nosso Mestre, para o nosso Jesus, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, nós não vamos nos conformar. Nós não vamos aceitar a derrota, o mal, e nós vamos dar a volta por cima. Porque quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer a um monte: monte, sai daqui e vai para lá. E o monte vai obedecer. Porque milagres realmente acontecem. Revoluções acontecem quando a gente é movido por fé. Então, nessa noite, meus irmãos, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é a revolução que você precisa na sua vida, onde você está precisando de mudança, hein? Pois, nessa noite, aqui, nesse lugar, quando nós formos fazer a oração agora, você vai se levantar aí e você vai causar essa revolução pela fé, essa mudança pela fé. Reivindique diante de Deus esse milagre e Deus vai te ouvir. Você precisa de um milagre? Deus faz milagres. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. E agora nós vamos entrar nessa guerra. Nós vamos entrar nessa batalha espiritual. Nós vamos fazer pela fé a maior revolução na nossa vida. É na sua vida. É em você mesmo que você vai causar essa mudança aí, essa transformação, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Começa a falar com Deus.
E agora, pela fé, derrote os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Pela fé, derrote os gigantes que têm se levantado contra você. Peça para Deus o milagre, a cura, a libertação, a solução. Peça para que as muralhas caiam e elas vão cair. Peça para que os gigantes sejam derrotados e eles serão derrotados. Peça para o milagre acontecer e ele acontecerá. Fale com Deus. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós compreendemos que o Senhor quer ver a nossa atitude de fé, que o Senhor quer nos ver cavando os poços e depois clamando para que o Senhor enche esses poços de água, mesmo que seja em pleno deserto. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão comigo nesta noite, em oração, em fé, e eu te peço, faz, ó Deus, uma revolução na vida delas, que aquilo que precisa ser transformado, mudado, que o Senhor esteja transformando, mudando. Muda esses montes de lugar, esses problemas. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra a doença, contra a enfermidade, contra o mal. Mesmo essa doença que parece ser incurável, nós ordenamos agora em nome de Jesus que a cura venha. Ó Deus, que o milagre aconteça, que as portas que estão fechadas se abram na vida desta pessoa, que toda ação maligna no sentido de tentar roubar destas pessoas a sua bênção, a sua prosperidade, eu te peço, Deus, quebra agora, desfaz agora e levanta estas pessoas cheias da tua graça e da tua bênção. Oh, maravilhoso Deus, oro por todos aqueles que nos assistem pela internet, onde quer que estiverem, e também sejam alcançados pelo teu poder nessa noite, e que uma revolução aconteça em suas vidas, em nome de Jesus. Concede a estas pessoas a vitória, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém. Dê uma salva de palmas de vitória. Ai, Senhor, vem forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Podeis assentar. Mova-se em fé. Viva em fé. Creia. O poder de Deus se manifesta soberanamente na tua vida. Amém? Deus abençoe todos vocês. Bem, meus irmãos, nós iremos agora, depois da mensagem, depois da oração, nós vamos formar agora, nós vamos fazer o ofertório, né? É o momento de contribuirmos com a casa, com a obra de Deus. A obra de Deus ela é mantida através das nossas ofertas e das nossas contribuições. Eu vou pedir aqui à pastora Ana para distribuir aí entre os irmãos este envelope aqui para você colocar aí a sua oferta, a sua contribuição, o dízimo que é do Senhor. E sabendo uma coisa, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e
provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Amém. Quero também dizer aos que estão nos assistindo aí pela internet, aqui não, aos que estão nos assistindo pela internet, que vocês também podem nos ajudar através do Pix, né? Você pode enviar a sua contribuição a partir de R$1, aquilo que você quiser contribuir para ajudar esta obra aqui na cidade de Manaus. Eu vou dar para vocês a nossa chave no Pix, para que você também, mesmo distante, possa fazer a sua oferta, possa entregar o seu dízimo, aquela oferta missionária, e estará vindo para abençoar esta obra aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. A nossa chave no Pix é esse celular que eu vou dar agora para vocês. 92-442-9125. Vou repetir. 92-442-9125. Que Deus abençoe todos aqueles que vão enviar a sua oferta, a sua contribuição de amor. Levante agora aí na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, aquilo que você vai entregar nesta noite, aqui neste ministério, e eu vou orar por você. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas as pessoas que vão contribuir com esta obra, com este ministério. Peço que o Senhor olhe para estas mãos que se estendem para dar, e tudo que estas pessoas estão trazendo esta noite a esta igreja, a este ministério, eu peço que o Senhor lhes devolva multiplicadamente. Repreende, Senhor, da vida destas pessoas o devorador, e abre, ó Deus, as janelas dos céus, e derrama sobre a vida delas bênçãos de abundância. Dá vitória sobre as contas, dá vitória sobre os juros, sobre as dívidas. Deus, em nome de Jesus, abençoa estas pessoas com todas estas bênçãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode, então, colocar aí na salva a sua oferta, a sua contribuição de amor para a casa, para a obra do nosso Deus, sabendo que quem dá com alegria, como o sol brilhará. Amém? Deus abençoe todos vocês. Eu passo a palavra à pastora Ana, que vai dar prosseguimento ao nosso culto nesta noite. Abençoado. Quem recebeu a bênção aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. É por fé, né? Começamos aqui a mensagem. Tudo é por fé. Mesmo que tudo esteja dizendo que não, né? As coisas ao nosso redor, os problemas. Mas se nós crermos, nós vamos ver o milagre, a glória de Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar encerrando. Em nome de Jesus, é o motivo pelo qual você orou. Tome posse. A vitória é sua, em nome de Jesus. Eu tomei posse aqui na minha oração, né, na hora da oração. Em nome de Jesus, quero contar meu testemunho aqui ainda, em nome de Jesus. Estou aguardando o Senhor Deus concretizar. Amém? Creio que todos vocês também, em busca de algo que Deus vai dar. Continue crendo que vai acontecer. Amém, irmãos? Primeiro tem que se materializar espiritualmente, né? Lá, acontecer lá, e depois vai se materializar aqui. As coisas estão interligadas, não é só o material. Está interligado com as coisas espirituais. Né? Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Agradeço ao Senhor. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é a palavra de Deus, que se renova cada dia da nossa vida. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por termos vindo a este culto,
enfrentando as dificuldades, os problemas, mas chegamos, aqueles que vieram de longe, chegaram aqui, Senhor. E creio que receberam a sua bênção. Deus, não permita que o diabo venha roubar essa bênção de nós, mas que venhamos, Deus, segurar essa bênção. Em nome de Jesus. E agora, Deus, que cada um vai retornar à sua casa, ao seu lar. Leva, Senhor Deus, guardado, livrando do mal. Livra do acidente, Deus. Livra das pessoas malignas, Senhor Deus, nesse trânsito. Guarda, meu Pai. Coloca os teus anjos ao redor. E dá, Deus, a cada um de nós uma noite de sono abençoado, aquele sono que renova nossas forças. Que a gente deita, dorme e descansa. E amanhã, Deus, mais um dia de bênção, de vitórias. Mais uma semana, Senhor, que estamos iniciando. De bênção, de vitórias para todos nós. Que ninguém venha desistir dessa luta, mas que venha lutar com Cristo à frente. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Pai, abençoa todos. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, digam amém. Amém. Você selou essa oração. E vamos aplaudir Jesus.